A desalmada, resumo do capítulo 12. Fernanda diz a Gabriel que seu pai sempre falava que um homem sem palavra vale menos que 1 centavo. Rafael aceita a proposta de Fernanda e começa a trabalhar como peão. Fernanda diz a Rafael que o espera próximo ao rio para consertar uma cerca. Gusmão diz a Otávio que não sabia que Rafael era seu filho e que tudo foi um erro de seus empregados. Rafael pede orientações do trabalho a Fernanda. Otávio serve a carne do touro de Gusmão para ele comer. Gusmão reage com nojo. Gusmão jura que jamais mexerá com ninguém da família de Otávio e o fazendeiro o obriga a comer seu touro assado. Isabela reclama com Roberto sobre o cartão que ele deixou para ela. Isabela humilha Roberto e diz para o peão que só está com ele por pena, pois ele a diverte e nada mais. Júlia pede a Letícia para falar para Roberto se afastar de Isabela. Letícia recusa e diz que Roberto não é apenas mais um peão, e sim o homem de confiança de Otávio, como se fosse um membro da família. Júlia ameaça Roberto para ele se afastar de Isabela. Júlia diz para Roberto que sua paixão por Isabela seria como Carmelo se interessar por Letícia. Carmelo diz a Otávio que deveriam ter matado Gusmão, e o fazendeiro revela que não seria bom, pois o rival é um homem muito poderoso. Otávio não acredita que Gusmão mexerá novamente com ele ou sua família após o susto que lhe deram como advertência. Rafael trabalha duro no sol forte. Um bezerro fica preso no rio e Fernanda tenta tirá-lo. Quando finalmente consegue, Fernanda escorrega e cai na lama. Fernanda fica nua para tomar banho no rio e, coincidentemente, Rafael também se dirige ao local. Ângela fica irritada por Isabela ter usado seu nome para despistar Rafael. Isabela promete a Ângela que a tirará desse problema o mais rápido possível. Rafael se refresca no rio quando percebe a presença de Fernanda e a observa escondido e muito admirado e impactado. Fernanda vê Rafael e reclama. Isabela reclama por ter que se mudar da fazenda de Otávio. Isabela agradece a Ângela por ajudá-la com Roberto. Isabela diz que tem pavor que Roberto conte tudo a Rafael. Fernanda chama Rafael de pervertido e ele diz que ela é exibicionista. Rafael diz que não fez por mal, pois nunca imaginou que a encontraria tomando banho no rio. Fernanda se veste, vai embora e deixa Rafael falando sozinho. Otávio dá um cheque para Germán e o pai de Isabela lhe pede um emprego. Otávio diz que em breve vai arrumar um cargo para ele no frigorífico. Germán sai do escritório de Otávio, que aproveita a saída do amigo para beijar Júlia. Rafael volta ao rancho e pergunta por Fernanda para Joana. Joana diz que ela está com muita raiva por Rafael tê-la visto sem roupa. Joana despede Rafael a mando de Fernanda. Miriam exige que Erasmo retire uma planta que está na frente do restaurante. Miriam questiona onde estão as plantas que ela deixou e Erasmo diz que Rosalina as mandou tirar. Miriam provoca Rosalina e Marcela. Fernanda reclama novamente com Joana o tanto que está decepcionada com Rafael por ser tarado. Joana diz que acredita que ele não fez por mal. Fernanda afirma que tem medo que a vejam com o desejo, desde o dia em que abusaram dela. Joana consola Fernanda, afirmando que nem todos os homens são maus e que as mulheres sabem separar o que são e o que não são. Joana aconselha Fernanda que viver com medo só lhe fará ainda mais mal. Joana diz que Fernanda não pode permitir que também abusem de sua alma. Davi novamente insinua que Rafael está interessado em Fernanda. Rafael diz a Davi que viu Fernanda nua, mas não foi de propósito e que ficou admirado e impressionado. Rafael garante que não afetará seu casamento com Isabela. Pietro diz a Luiz que já não suportava mais viver com duas mulheres e pede que o pai tome uma atitude. Luiz recebe a ligação de um advogado que tem novidades sobre os sócios do frigorífico de Otávio. Joana tira sarro com Luiz por suas mulheres e pede que ele leve Miriam para visitá-la. Luiz entrega para Fernanda o nome do sócio majoritário do frigorífico, que é de uma mulher, Letícia Lagos, a esposa de Otávio. Fernanda se surpreende ao ver que o nome da maior sócia é de uma mulher. Francisca reclama do estado que Rafael chega, todo sujo, após seu trabalho no campo. Rafael recorda de quando era criança e brincava com Roberto por toda a fazenda. Isabela liga para Rafael e reclama do povoado, afirmando estar com saudades do noivo. Eles marcam de se encontrar. Roberto chega à nova casa de Germán e pergunta se Isabela não iria lhe falar que se mudou. Isabela diz novamente que não quer nada com Roberto e faz pouco caso do peão. Ele se irrita e sai furioso, garantindo que contará toda a verdade para Rafael imediatamente. Isabela fica aflita. Otávio recebe uma ligação dizendo que Luiz andou averiguando os sócios do frigorífico. Otávio diz a Carmelo que Fernanda o encanta como nenhuma outra mulher, mas não vai deixar ela dar uma despedida
aberta. Carmelo se oferece para matar Fernanda. Otávio recusa e diz que dessa vez ele se encarregará dela pessoalmente. Frente ao túmulo de Santiago, Fernanda diz que não está nada fácil fazer justiça em seu nome, mas que não vai se dar por vencida e seguirá adiante, mesmo que nunca se recupere do dano que a causaram. Otávio ordena a Carmelo que averigue se mais alguém sabe sobre o que eles fizeram com Fernanda e Santiago, além de Luiz. Letícia escuta parte da conversa entre Otávio e Carmelo. Letícia pede a Otávio para que juntos desfrutem de seu tempo livre, e ele recusa, a despistando. Luiz abraça Rosalina e pergunta se ela está com raiva dele. Luiz explica a Rosalina que não pode expulsar Miriam, pois a casa é dela, e a pede tempo para resolver a situação. Roberto chega na fazenda, chama Rafael e diz que tem que falar com ele imediatamente. Roberto diz a Rafael que tem uma amante e que quer lhe pedir desculpas, pois ele não vai gostar de saber quem é. Rafael diz que Roberto não precisa dizer nada, pois Isabela já contou tudo. Isabela e Ângelo chegam. Rafael diz a Isabela que Roberto lhe contou tudo, e ela se desespera, achando que a verdade foi revelada. Ângela fica ao lado de Roberto e inventa que Rafael tem um romance com ele. O peão fica atônito e não consegue desmentir a história. João segue Otávio e planeja uma vingança. Roberto diz a Isabela que a próxima vez que ela o desrespeitar, ele vai contar toda a verdade. Isabela pergunta a Roberto se ele quer dinheiro, e ele diz que apenas quer a ela e sente muito mal ao vê-la com Rafael, pois além de tudo também está traindo seu melhor amigo. Isabela diz a Roberto que também não quer perdê-lo e que só se casa com Rafael para salvar a família da ruína. Isabela oferece a Roberto que continuem se vendo, mesmo após o casamento, mas que caso ele conte a verdade, jamais a verá novamente. Fernanda fala para Joana que visitou o túmulo de Santiago e que agora irá ajudar Gabriel no trabalho. Isabela reclama com Rafael por estar vivendo de caridade na casa de seus avós. Rafael diz a Isabela que sempre irá protegê-la. Roberto vê Isabela no colo de Rafael e fica muito irritado. Carmelo observa Fernanda saindo do rancho e liga para Otávio, avisando que ela está indo para o rio. Otávio já está pronto para realizar uma emboscada e matar Fernanda. Isabela diz a Ângela que inventou para Roberto que eles continuariam se vendo apenas para ele não falar a verdade. Isabela pede a Ângela que fale com Roberto e eles mantêm a farsa. Ângela aceita. Luiz vê Marcela em seu quarto, que tenta seduzi-lo. Ele tenta resistir e a expulsa, mas Marcela alerta que Miriam e Pietro estão por perto e podem ver. Otávio aponta a pistola para Fernanda e se prepara para matá-la, quando é atingido pelas costas por Guzmán e cai no rio. Otávio fica ferido com a perna presa ao rio e não consegue sair, quase se afogando. Joana escuta os tiros e se preocupa com Fernanda. Fernanda se arrisca e salva Otávio, mesmo com os tiros contra ele continuando. Gabriel atira para assustar os bandidos que vão embora. Fernanda pede tranquilidade a Otávio e diz que não o deixará morrer. Gabriel chega para ajudar Otávio. Carmelo consegue ver Guzmán e seus capangas fugindo. Fernanda e Gabriel encontram Carmelo, que fica desesperado pelo patrão. Carmelo e Fernanda se encaram, mas ela não reconhece. Pietro bate na porta do quarto de Luiz, que arrasta o garoto para dentro e inventa um plano para que Miriam não ache que ele está com Marcela. Miriam entra no quarto e Pietro inventa que o motivo de todos estarem ali é para que esqueçam as mágoas do passado e façam as pazes. Miriam se recusa e pede ao filho que ele se esqueça disso. Luiz agradece Pietro. Fernanda e Gabriel colocam Otávio na caminhonete para o capataz levá-lo ao hospital. Carmelo agradece a Fernanda. Gabriel diz que a bala poderia ser para Fernanda e não para Otávio. Fernanda volta ao rancho e todos ficam aliviados. Fernanda recorda que já havia visto Otávio quando ele lhe ofereceu emprego para correr com seus cavalos. Carmelo pede ajuda desesperadamente no hospital. Otávio grita de dor e pergunta quem atirou nele. Otávio desmaia e Carmelo implora aos médicos que o salvem.